Vamos lá. Outdoor pró-Bolsonaro em Blumenau, onde mais, né? Faz alusão à organização terrorista Ku Klux Klan. O trocadilho "sou da Cuscus Clan" faz alusão a uma frase dita pelo ex-presidente Lula ao comentar os atos políticos pró-Bolsonaro no 7 de setembro. Segundo o petista, parecia uma reunião da organização terrorista americana. Sabe quando a gente diz, gente, que nazista tem que voltar a ter medo? É desse tipo de coisa que a gente tá falando, tá? Os caras literalmente fizeram espigas de milho com capuzes da Ku Klux Klan. E eu concordo com o Emicida, quando ele diz: eu não acho legal a frase "fogo nos racistas". Eu acho que primeiro a gente tem que decapitar, separar do corpo e aí incinerar separadamente pra evitar que reencarne. Eu acho que esse é o método correto. Eu concordo com o Emicida quando ele diz isso, sabe? Eu não quero inferir nada, mas eu só tô dizendo que eu concordo com um artista que eu admiro, assim. E lembrem-se sempre que fascismo se escreve com SC, né? Caso vocês esqueçam como é a grafia. Uma propaganda em outdoor do presidente Jair Bolsonaro fixada no bairro Velha de Blumenau, lógico, faz troça com a Ku Klux Klan, organização terrorista americana que prega a inferioridade da população negra. Isso aqui é a maneira mais branda de falar o que a Ku Klux Klan faz, tá? Porque enforcar pessoas negras em árvores e deixá-las como exemplo não é só pregar inferioridade, tá? Pregar inferioridade é outra coisa. Isso aqui é um pouco além. E aparentemente é porque o Lula foi falar Ku Klux Klan e ele pronunciou como se parecesse Ku Klux Klan, né? Cuscus Klan, sei lá. E os bolsonaristas acharam isso tão engraçado que eles falaram: quer saber? Ninguém mais precisa deixar de saber que eu sou racista, né? Eu vou deixar isso muito claro. Inclusive, eu vou pagar um outdoor pra deixar muito claro que eu sou racista. E não é pouco racista, né? E eu ia falar isso também, Matheus. Vocês que são de Santa Catarina, se tem alguém de Santa Catarina, quantas vezes vocês viram cuscuz em Santa Catarina? Porque assim, aqui em São Paulo, o único tipo de cuscuz que eu vejo é o paulista, que todo mundo sabe que não devia existir, né? Então assim, aqui em São Paulo tem, mas é uma merda. O cuscuz paulista parece a sujeira do ralo que fica depois que você lava a louça, sabe? Em formato de bolo. Agora, em Santa Catarina, não sei, sabe? O cartaz mostra uma camisa com o trocadilho "sou da Cuscus Clan" e o desenho de 2 espigas de milho com as máscaras icônicas usadas por membros do movimento. Nós apoiamos político honesto, e você? Aparece acima a inscrição #Bolsonaro, ao lado de uma foto do presidente. O outdoor apresenta ainda o slogan bolsonarista "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos". Gente, vocês sabem por que a Ku Klux Klan escolheu o capuz branco? Fala um pouco sobre isso no Nascimento de uma Nação, o filme racista do D.W. Griffith. A própria escolha do capuz branco é uma escolha que tem um pano de fundo racista. Que é, para os racistas estadunidenses, os negros, principalmente na época da escravidão, eram supersticiosos e tinham medo de fantasmas. Então eles se vestiam como fantasmas porque negro tem medo de fantasma. Entendem? É para assustar o negro supersticioso. Fala sobre isso no Nascimento de uma Nação. E aí tem o Nascimento de uma Nação é um filme mudo, né? É um filme silencioso, não tem som. E aí mostra um letreiro falando assim, "Origem". E aí mostra 2 crianças brancas vestindo uma roupa de fantasma e 2 crianças negras, que na verdade no filme são crianças brancas pintadas de preto, né? Todos os negros no filme são pessoas brancas pintadas de preto. E aí as crianças brancas vêm e assustam elas como se fossem fantasmas. Isso tá no Nascimento de uma Nação, né? A imagem do outdoor circula nas redes sociais e tem sido denunciada por opositores de Bolsonaro. O deputado federal Décio Lima, do PT, ex-prefeito de Blumenau e candidato a governador desse ano, afirma que recebeu a imagem. Ignorância, maldade e ódio chegaram ao extremo. Estou tomando providências. O trocadilho com o nome da organização terrorista faz alusão a uma frase dita pelo presidente Lula ao comentar os atos políticos do 7 de setembro. Isso aqui a gente já leu. Em Natal, um candidato a deputado federal do PL, que adotou o nome eleitoral General Girão, produziu um cartaz de convocação para uma motociata em uma carreata com trocadilho parecido. Cuscus Clan em Natal, com Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Anuncia acima de foto dele próprio ao lado do presidente e da primeira-dama. Gente, vocês já assistiram o Batman, que tem o Jack Nicholson? Já assistiram o Batman que tem o Jack Nicholson? Que ele tem um gás que faz as pessoas sorrirem o tempo todo? Já? Não, só pra saber.
Era só pra saber, não quero também... Era só uma curiosidade, é um filme que eu acho legal. Enfim, a minha opinião já foi dada aqui, né? E aí, matéria da Folha, aqui em off, eu vou ler rapidinho. Painel. Sofia Manzano e candidatos a deputado acionam TSE contra Bolsonaro por trocadilho sobre a Ku Klux Klan. A presidenciável Sofia Manzano, do PCB, e os candidatos a deputado federal José Américo e Orlando Silva, da Federação Brasil Esperança PT, PC, do B e PV, entraram com uma representação no TSE contra o presidente Jair Bolsonaro do PL, por causa do material de divulgação que faz trocadilho com o movimento supremacista americano Ku Klux Klan. Também são alvo da representação o deputado federal General Girão, o que a gente acabou de falar, e a empresa Marketing Digital para Vencer. Na sexta-feira, o painel mostrou que o material de divulgação da carreata, da qual Bolsonaro participou em Natal, na última quarta-feira tinha a frase Cuscuz Clã em Natal com Bolsonaro e Michele. A assessoria de Girão, que organizou o evento em Natal, justificou que o trocadilho não passa de uma brincadeira com as besteiras ditas pelo ex-presidente Lula. O petista comparou os atos bolsonaristas de 7 de setembro com uma reunião da KKK. A representação foi protocolada pelos advogados Silvio Luiz de Almeida, Renato... Isso não importa tanto. Propaganda lícita e discurso de ódio. Abre aspas, piada tem limite, trocadilho com a KKK, fazendo referência à pronúncia do ex-presidente Lula, não pode ser tolerada. A KKK vitimizou pessoas e é símbolo da chamada supremacia branca, o que é inaceitável. A postura de empresas de marketing político, especialmente o presidente Bolsonaro, e do deputado Girão fazendo coro a esse tipo de racismo recreativo gratuito, precisa ser combatido com imensa força e vigor por toda a sociedade, disse o advogado Renato Ribeiro de Almeida. É inacreditável que o homem que exerce o cargo da presidência da República participe de um evento que faça alusão, mesmo que de forma jocosa, a um grupo de assassinos, terroristas e racistas. Trata-se de ato de campanha que faz uso do ódio e do escárnio e que é ilegal sobre todos os aspectos. É um nível de indecência poucas vezes visto, disse Silvio Almeida. É inaceitável, gente. Desculpa, eu falei inacreditável. É inaceitável, tá? Porque não é inacreditável. Isso que eu ia falar. Não é nada inacreditável. É bastante acreditável, na real. Se você tá acompanhando o Bolsonaro, né? E aí foi isso. A respeito dessa história da Ku Klux Klan aí, é isso, tá?